Pessoal, a gente vai continuar agora com a nossa aula de direito das sucessões. E o primeiro tema de que a gente vai se ocupar é o tema da ordem de vocação hereditária. Vocês já sabem, porque nós já vimos em aulas anteriores, que a sucessão pode se dar ou de acordo com a lei, caso que ela vai ser chamada de sucessão legítima, ou de acordo com a vontade do testador, que ele manifesta num documento autêntico, que recebe o nome de testamento, e caso então em que haverá a sucessão que a gente chama de testamentária. Em se tratando de sucessão legítima, aquela que se processa de acordo com o que está estabelecido na lei, é preciso que se observe o que a lei determinou em termos de direito sucessório. O testamento, é claro que é um ato mais simples, porque ali há concretude, ou seja, a pessoa, conhecendo aqueles que vivem no seu círculo social, escolhe, de acordo com o livre exercício da sua vontade, quem que vai ser chamado ou não à sua sucessão. Agora, em se tratando de sucessão legítima, em que é a própria lei que vai atribuir direito sucessório, há um grau de abstração que é intransponível, porque a lei não tem como conhecer cada pessoa para determinar em cada caso quem vai suceder e quem não vai. Então, a hipótese é de uma enumeração abstrata, e essa enumeração abstrata vai cuidar dos parentes. Ou seja, o que vai ser levado em conta é o vínculo de parentesco entre as pessoas e o autor da herança, para que elas tenham ou não tenham direito sucessório. Esse foi o critério objetivo que o legislador encontrou, e então enumerou a partir desse critério o que se chama de ordem de vocação hereditária, que nada mais é do que a ordem estabelecida pela lei de preferência entre parentes. Nós já sabemos que os herdeiros legítimos no direito brasileiro são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e os colaterais, na linha colateral limitando-se o direito sucessório ao 4º grau. Agora, dentre esses parentes, como é que eu sei quem que vai me suceder? É de acordo com a ordem de preferência estabelecida pela lei. A primeira ordem de preferência estabelecida pela lei é justamente a ordem dos descendentes. Então, isso vocês vão encontrar, se tiverem interesse de fazer esse acompanhamento, vocês vão encontrar lá no artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. A sucessão defere-se na seguinte ordem: primeiro, aos descendentes. E isso sempre foi assim, nós poderíamos dizer, porque desde o momento em que se admitiu como legítima a possibilidade da sucessão hereditária, os primeiros que sempre se quis privilegiar são os descendentes. Isso é da própria natureza humana. Imaginar que quando uma pessoa morre, o mais natural seria que aquilo que ela deixou seja transmitido para os seus filhos. Na falta de filhos, para os seus netos. Mas sempre buscando primeiro a linha descendente, porque isso é o que soa mais natural. Então, praticamente, a gente poderia resumir assim, a primeira ordem de vocação hereditária, em todos os tempos, sempre foi a ordem dos descendentes. Agora, o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, alterou ligeiramente essa questão. Ou talvez não tão ligeiramente assim, porque ao mesmo tempo em que manteve os descendentes na primeira ordem, trouxe para a primeira ordem a possibilidade de concorrência do cônjuge sobrevivente. A gente vai ver ainda ao longo dessa nossa aula de direito das sucessões que o cônjuge só aparece na terceira ordem de vocação hereditária, depois dos descendentes e depois dos ascendentes. Mas ao longo do século XX se discutiu se isso era de fato razoável, ou seja, a pessoa é casada com alguém, tem filhos com essa pessoa, ou tem filhos de outra relação, isso não importa, não há mais distinção que se fazia entre filhos, mas o que importa é que a pessoa tem filhos e tem cônjuge. E durante a vigência do Código Civil de 1916, quando a pessoa morria, os primeiros chamados à sua sucessão eram os filhos, ou mais tecnicamente os descendentes, mas é claro que a gente sempre vai buscar primeiro os filhos, em razão da regra segundo a qual o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, havendo filhos, ficam excluídos os netos, e havendo netos, ficam excluídos os bisnetos, e assim sucessivamente. Mas o correto seria dizer, buscam-se descendentes, né? E o que acontecia? Havendo descendentes, em geral filhos, o cônjuge não tinha direito à sucessão, né? E isso parece um pouco estranho. O argumento que se usava
era, sobretudo, o argumento da comunhão de bens. Porque no regime do Código de 1916, o regime de bens do casamento era, a não ser que outro fosse escolhido, o regime da comunhão universal de bens. De acordo com o regime da comunhão universal de bens, todos os bens adquiridos pelos cônjuges, salvo aqueles que são expressamente excluídos pelo Código Civil, entram no patrimônio do casal. Salvo aqueles bens que são gravados, na linguagem técnica a gente diz que os bens que não entram na comunhão são gravados com cláusula de incomunicabilidade. Mas salvo esses bens, que são a exceção, todos os bens que entram no patrimônio de um dos cônjuges, entra, na verdade, no patrimônio comum, porque no regime de comunhão universal de bens, há uma única massa patrimonial, que é do patrimônio comum, ainda que possa haver ali bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Mas não queria que vocês se preocupassem com esse detalhe do direito de família agora, não. Queria só que vocês acompanhassem o argumento que se usou para explicar a razão de o cônjuge não ser chamado à sucessão em concorrência com os descendentes. Se o regime de bens é o da comunhão universal e todo o patrimônio representa o patrimônio comum, morto um dos cônjuges, o outro cônjuge, o que sobrevive, é proprietário, sempre foi, de metade do patrimônio do casal, de metade do patrimônio comum. Então, se a gente imaginar, para fins de visualização de vocês, um patrimônio deixado de R$1 milhão. Então, morta uma pessoa casada no regime da comunhão universal, vai se fazer a análise do patrimônio que ela deixou e descobre-se que o patrimônio do casal era de R$1 milhão. Isso significa que 500 mil são do cônjuge sobrevivente. O cônjuge sobrevivente não vai receber 500 mil porque ele já era, desde sempre, proprietário de 500 mil. Os outros 500 mil representam a meação do cônjuge que morreu, a metade que cabia àquele que morreu. E aí, então, o que se levantava como argumento? Ora, a pessoa deixou, vamos imaginar, 2 filhos e o cônjuge. O patrimônio da família, levando em conta o patrimônio do casal, imaginando, por exemplo, filhos menores que não têm patrimônio, o patrimônio era de R$1 milhão. Com a morte de um dos cônjuges, o outro permanece proprietário de 500 mil. E aí se discutia, os outros 500 mil devem ser divididos, somente entre os filhos, de modo que nessa hipótese que a gente está examinando, ao cônjuge caberia a sua meação, que sempre foi dele, mesmo de antes da abertura da sucessão, no valor de 500 mil, e os outros 500 mil, que representam a meação daquele que morreu, vão ser divididos entre os seus descendentes. No nosso exemplo, 2 filhos. Então, o cônjuge sobrevivente ficaria com 500 mil, e os 2 filhos, cada um, receberia 250 mil, representando a divisão da meação do cônjuge que morreu. Então, todos teriam patrimônio para prover a sua subsistência. Ninguém ficaria à míngua. Essa era a primeira ideia. Mas, ao longo do século XX, as discussões acerca de regime de bens do casamento foram mudando, foram sofrendo alguma transformação. E o fato é que, lá para meados da segunda metade do século XX, o regime de bens do casamento, que até então era o da comunhão universal, salvo escolha de outro, passou a ser, com a promulgação da lei do divórcio, em 77, passou a ser o regime da comunhão parcial de bens. E de acordo com o regime da comunhão parcial de bens, há no casamento 1, 2 ou 3 esferas patrimoniais, no sentido de que há um patrimônio comum composto pelos bens que são adquiridos onerosamente após o casamento, ou seja, durante a vigência do casamento, e pode haver patrimônios particulares, pode haver para cada um dos cônjuges, caso então em que haveria 3 esferas patrimoniais, pode ser que só um deles tenha patrimônio particular, caso em que haveria 2 esferas patrimoniais. Mais ou menos, para isso ficar claro, imaginem o seguinte, uma pessoa que tinha um carro se casou com uma pessoa que já tinha uma moto. E depois do casamento, elas compraram um apartamento. O que vai acontecer? O apartamento vai integrar o patrimônio comum daquele casal. O carro
vai integrar o patrimônio particular daquele que já era proprietário do carro e que continua sendo o único proprietário do carro antes do casamento. E o mesmo raciocínio se aplica à moto. Então, nesse caso, haveria 3 esferas patrimoniais. Em uma a gente encontra um carro, na outra a gente encontra uma moto e no patrimônio comum a gente encontra um apartamento. O Código de 2002 manteve essa orientação no sentido de que o regime de bens do casamento, salvo escolha de um outro regime, seria o da comunhão parcial. Cabe, inclusive, aqui a gente registrar que essa escolha de outro regime se dá por um ato denominado pacto antenupcial. E é importante frisar o ante com E, porque não é alguma coisa contrária ao casamento, como seria o ante com I, mas é, na verdade, alguma coisa anterior ao casamento. Por isso, pacto antenupcial, nesse sentido. Com o regime de comunhão parcial, aquele raciocínio que se aplicava ao regime de comunhão universal não faz mais tanto sentido, porque pode ser, por uma razão qualquer, que o patrimônio particular daquele que morreu seja muito superior ao patrimônio comum. Não cabe agora a gente analisar, a gente vai ver isso na aula de Direito de Família, mas o Código traça normas acerca de quais bens integram o patrimônio comum e quais bens integram o patrimônio particular. A regra geral, para que vocês não deixem de visualizar a hipótese, é de que os bens havidos onerosamente na constância do casamento integram o patrimônio comum. Os bens anteriores ao casamento permanecem no patrimônio particular de quem os adquirira. E os bens havidos gratuitamente na constância do casamento, essa é a regra, depois a gente vai citar em detalhes, não se comunicam, integram o patrimônio particular. Aqui, então, com essa história de agora haver 3 esferas patrimoniais e não mais uma só, o raciocínio no sentido de que o cônjuge seria privilegiado em alguma medida, apesar de que a palavra é pesada quando a gente está pensando em direito das sucessões, mas vamos mudar a palavra. Então, morto um dos cônjuges, o outro cônjuge estaria protegido com a sua meação. Esse raciocínio que se usava na época em que o regime de bens do casamento era o regime legal, era o regime da comunhão universal, agora não mais se aplica em todos os casos. Porque, como eu disse, pode ser que o patrimônio comum fosse pequeno, a maior parte do patrimônio tivesse no patrimônio particular daquele que morreu, e aí então não há mais que se falar em meação. Então passa a fazer sentido imaginar que o cônjuge suceda em concorrência com os descendentes. Foi isso que o legislador de 2002 levou em conta, e é por isso que o Código de 2002 inovou, trazendo a possibilidade de o cônjuge concorrer com os descendentes. Mas o legislador, em certa medida, foi cuidadoso, porque tentou imaginar o que poderia acontecer em cada regime de bens. E por isso não é em qualquer regime de bens que se admitirá a concorrência. A falha, infelizmente, do legislador foi com relação à técnica. A redação do artigo 1829, inciso 1º, é muito ruim. E, em razão de ser muito ruim, ela abre margem para muita dúvida. A gente vai já examinar essa dúvida. Mas, primeiro, vamos examinar quais são as hipóteses de concorrência. É o seguinte, em se tratando de regime de comunhão universal de bens, vale aquele argumento que já tinha aparecido na época da vigência do Código de 16, e em se tratando de regime de comunhão de bens, comunhão universal de bens, o cônjuge não será chamado à concorrência com os descendentes. Não sucederá em concorrência com os descendentes. Ficará excluído porque já recebeu, receber não é a palavra correta, porque ele não recebe, ele já era proprietário da sua meação. Essa é a afirmação mais correta, porque é mais técnica. Então, se tratando de comunhão universal, não. O Código também impossibilitou a concorrência do cônjuge com os descendentes, na primeira ordem de vocação hereditária, na hipótese de o regime de bens do casamento ser o da separação obrigatória de bens. A gente vai ver na aula de Direito de Família que há 2 regimes possíveis de separação. Um que é chamado de separação obrigatória, também é conhecido como separação legal. O outro é o regime da separação convencional, também chamado de regime da separação absoluta. Eu não gosto muito dessa pluralidade de adjetivos, porque acaba levando à confusão. Então, vamos fixar nos termos que são usados
mais comumente, que são usados mais frequentemente pelo próprio legislador, e vamos falar de separação obrigatória e de separação convencional. Em se tratando de regime de separação obrigatória, não há possibilidade de concorrência do cônjuge com os descendentes. Agora, em se tratando de separação convencional, há essa possibilidade justamente porque o legislador, lá no artigo 1829, inciso 1º, só excluiu o da separação obrigatória. Não mencionou na exclusão o da separação convencional. Portanto, em se tratando de separação convencional, há possibilidade de concorrência. Qual é o outro regime de bens do casamento que a gente até agora não mencionou? É o chamado regime da participação final nos aquestos. Um regime tão estranho, digamos assim, que vocês dificilmente vão encontrar alguém na prática que tenha se casado nesse regime de bens. Na aula de Direito de Família a gente vai estudar um pouco sobre esse regime, também só aquilo que for importante, porque se trata de norma obsoleta, a gente poderia dizer, apesar de ter sido um regime que só aparece na lei, no Código de 2002, mas é norma que já nasceu morta, porque não tem muita aplicabilidade, né? Só para não deixar vocês muito curiosos, o regime de participação final nos aquestos é um regime que pensa na extinção do casamento, desde o momento em que o casamento é celebrado. Ou seja, seria aquela história da pessoa que casa já preocupada com o momento em que houver o divórcio. E em razão dessa preocupação, o regime praticamente impõe um controle contábil dos bens, de modo que durante a vigência do casamento possa se pensar em uma separação durante a vigência do casamento. Cada um fica com o seu patrimônio, mas após a extinção do casamento, é necessário se proceder à partilha dos chamados aquestos. Aquestos são os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Então, os bens que durante o casamento ficam no patrimônio particular de cada cônjuge vão ser contabilizados para que, ao final, quando houver a extinção do casamento, é isso que eu acho muito estranho, um regime de bens que já se preocupa com a extinção, ao final haveria a divisão dos aquestos, mas não dos aquestos em si. A divisão seria do valor dos aquestos, por isso a necessidade da manutenção do controle contábil, de modo que se eu tinha uma casa, a casa estava no meu patrimônio particular, eu não tenho de me preocupar em dividir a casa na hipótese de extinção do casamento, mas eu vou computar no valor da partilha o valor que tinha a casa, nesse sentido. Então, só por aí vocês já perceberam que é um regime complexo, difícil. Eu fico imaginando que só dois contadores muito empolgados se casariam por esse regime, só para poder aplicar o controle contábil ao longo do casamento. Porque fora essa hipótese, não consigo imaginar ninguém que queira se casar por esse regime. Mas tudo bem. Em se tratando de participação final nos aquestos, pessoal, o Código autoriza a concorrência do cônjuge com os descendentes. E, por fim, o regime da comunhão parcial, que vocês já conhecem, é hoje o regime legal. A maioria das pessoas casadas hoje é casada no regime da comunhão parcial. Com relação à comunhão parcial, o Código pensou em duas possibilidades. E, ao pensar nessas duas possibilidades, não tomou tanto cuidado com a redação, o que gerou dúvida, que a gente vai entender já já. Segundo o artigo 1829, inciso 1º, e aí eu vou tentar traçar para vocês a redação, se eu conseguir me lembrar dela de cabeça, seria alguma coisa nesse sentido. São chamados à sucessão. Primeiro, inciso 1º, os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí vem uma vírgula e um salvo-se. Salvo-se, ou seja, estabelecendo as exceções, os regimes que não autorizam a concorrência. E aí se fala, salvo-se, casado este no regime da comunhão universal, então excluiu tranquilamente, sem sombra de dúvidas, a comunhão universal. Em se tratando de comunhão universal, não é possível a concorrência do cônjuge com os descendentes. Salvo-se, casado este no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória, também deixou claro que a separação obrigatória está fora, e aí vem um ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula vem o seguinte, ou se, casado no regime da comunhão parcial, o morto, a linguagem não é bem essa, mas vai dar no mesmo, o morto não tiver deixado patrimônio particular. Então,
essa redação truncada gerou possibilidades diversas de interpretação. As duas primeiras interpretações relevantes são as seguintes. A majoritária, no sentido de que, dada essa redação, o legislador quis dizer que não vai haver concorrência do cônjuge com os descendentes, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, se não houver patrimônio particular. Então, não havendo patrimônio particular na comunhão parcial, não haverá concorrência. Além disso, ser uma leitura possível do artigo 1829, inciso 1º, e, ao que me parece, até a leitura mais imediata, a interpretação mais lógica do dispositivo, ainda também se aplica por um critério finalístico aquele argumento que se usava na comunhão universal. Por que não há concorrência na comunhão universal? Por que não havia desde o Código de 16? Porque, em se tratando de regime de comunhão parcial, o cônjuge fica com a sua meação, ou seja, algum patrimônio ele vai receber. Ora, em se tratando de comunhão parcial de bens, se o cônjuge não deixou patrimônio particular, só deixou bens que compõem o patrimônio comum, o cônjuge sobrevivente tem a sua meação. Então, não faz sentido necessariamente pensar em concorrência. Agora, se houver patrimônio particular, aí se pensa, no patrimônio comum, há meações, e o cônjuge sobrevivente fica com a sua meação. A meação do morto é dividida entre os descendentes que houver. Mas e se houver patrimônio particular? Não há meação no patrimônio particular. Então, por que não poderia o cônjuge sobrevivente suceder no patrimônio particular? Então, digamos assim, organizando todos esses argumentos, a corrente majoritária entende que, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, quando não houver patrimônio particular, não haverá concorrência do cônjuge com os descendentes. Mas, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, havendo patrimônio particular, haverá concorrência do cônjuge com os descendentes. Há uma corrente que foi levantada pela professora Maria Berenice Dias, que é ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e é um dos grandes nomes hoje do direito de família. A corrente que a Maria Berenice levantou, em um artigo que ela publicou, chamado Ponto e Vírgula, é o seguinte. A redação do artigo 1829, inciso 1º, começou dizendo assim, defere-se a sucessão na seguinte ordem, primeiro aos descendentes, vírgula, salvo se casado, parará, parará. Estabelecendo então as exceções. Mas como eu observei, quando li de cabeça para vocês o artigo, quando se fala na comunhão parcial, há um ponto e vírgula no texto da lei. E o que diz a Maria Berenice é que esse ponto e vírgula distancia essa parte final do artigo, ou perdão, do dispositivo, que é o inciso 1º do artigo 1829, distancia essa parte final da parte inicial. De modo que a parte final não se considera abarcada no salvo-se. Se ela não se considera abarcada no salvo-se, então a leitura dela tem que ser exatamente o contrário. E é essa leitura que propõe nesse artigo a professora Maria Berenice, que diz então que só é possível a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, se o falecido não houver deixado patrimônio particular. É uma interpretação que não encontra agasalho na finalidade da norma ou na história da norma, não encontra. Aliás, na verdade, até onde eu saiba, só a professora Maria Berenice que defende esse posicionamento. E ele deriva única e exclusivamente de uma interpretação gramatical, a interpretação que não conjuga nenhum outro método de interpretação além do gramatical. O que ela levou em conta foi a questão da organização do texto, e mostrando, e aí de fato com algum argumento válido, que esse ponto e vírgula modificaria a frase no sentido de que o que vem depois do ponto e vírgula não faz parte do salvo-se que foi mencionado anteriormente. Mas é uma interpretação forçada. Por isso não é uma interpretação que vocês vão encontrar, a não ser na professora Maria Berenice. Os demais autores do direito civil
todos entendem que a concorrência terá lugar quando houver patrimônio particular e que não haverá concorrência quando não houver patrimônio particular. Agora, superada essa questão, vai haver necessidade, no caso concreto, de posicionamento. E é importante, eu sempre digo que é muito importante que o estudante conheça todos os posicionamentos, porque no caso concreto, ele conhecendo os posicionamentos possíveis, ele buscará aquele posicionamento que lhe é mais interessante. Tudo vai depender do caso concreto. Então, é preciso conhecer o posicionamento da professora Maria Berenice, muito embora ele seja minoritário. Mas superada essa questão, conhecendo essas duas teorias, há uma outra dúvida, e eu vou tentar falar bem devagar para que vocês consigam imaginar a hipótese. Ora, o código, para a maioria dos autores, autoriza a concorrência do cônjuge com os descendentes se houver patrimônio particular. Mas ele ficou nisso. Ele não explicou de que forma se processaria essa concorrência. Em razão do silêncio da lei, da omissão da lei, algumas correntes surgiram explicando as possíveis consequências dessa concorrência. A primeira corrente, que a gente poderia considerar majoritária, é a seguinte, que diz que haverá concorrência do cônjuge com os descendentes, se o regime é o regime da comunhão parcial e o cônjuge falecido deixou patrimônio particular, mas essa concorrência se limitará ao patrimônio particular. Qual que é o argumento principal dessa primeira corrente? É o seguinte, se não houver patrimônio particular, ou seja, se o patrimônio do casal se limitar ao patrimônio comum, havendo, é claro, a possibilidade de o cônjuge sobrevivente ter patrimônio particular, mas isso não vem à questão. Mas o fato é, não havendo patrimônio particular do cônjuge falecido, não haverá concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes. Isso parece querer dizer que só é possível a concorrência no patrimônio particular, não se autorizando a concorrência no patrimônio comum. Porque se não houver patrimônio particular, não haverá concorrência. Ou seja, se o patrimônio deixado pelo morto se limitar ao patrimônio comum que ele tinha com o seu cônjuge, se nesse caso não se autoriza a concorrência, então é de se imaginar que a concorrência só é possível no patrimônio particular. E aí, para vocês visualizarem isso daí, imaginem que havia no patrimônio particular um apartamento e no patrimônio comum uma casa. Morto o proprietário do apartamento, o cônjuge sobrevivente é meeiro da casa, terá direito a suceder no apartamento. Então, imaginando que há um único filho, que vão ser chamados a sucessão um filho e o cônjuge e o filho partilhariam o apartamento, que está lá no patrimônio particular. A metade da casa que cabia ao cônjuge que faleceu, será herdada somente pelo seu filho. O outro cônjuge, o cônjuge sobrevivente, fica com a metade que ele já tinha, sempre teve, em razão de o regime ser da comunhão parcial, mas não vai ter direito a suceder na metade deixada pelo morto. Aquilo dali fica com o filho. Ele só tem direito a suceder no patrimônio particular. Então ele vai ficar com a metade do apartamento. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente, também com argumentos relevantes, diz que quando o legislador não distingue, quando a lei não distingue, não é dado ao intérprete distinguir. E a lei, em momento algum, disse que só haveria concorrência no patrimônio particular. Ela disse que só haveria concorrência se houvesse patrimônio particular, mas não limitou a concorrência ao patrimônio particular. Então, não havendo distinção feita pela lei, o intérprete não poderia distinguir. E aí o cônjuge sobrevivente concorreria tanto no patrimônio particular quanto no patrimônio comum. Então, imaginando esse exemplo da casa e do apartamento, vai receber na casa e no apartamento. A terceira corrente, a gente vai deixar para examinar no bloco a seguir, porque é mais longa e depende de uma conversa mais detalhada.